Olá pessoal, bom dia. Olá, bom dia. Abrimos o TN1 falando da morte do ciclista assassinado durante um assalto na ponte Florentino Avidos, conhecida como 5 Pontes. Carlos Renato, de 45 anos, seguia para casa em Vila Velha quando levou um tiro na garganta. Os 2 suspeitos do crime já estão presos. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é a repórter Bruna Maria. Bom dia, Bruna. Bom, o programa ao vivo é assim, ela está se preparando, a Bruna está se preparando para entrar ao vivo. A hora que puder chamar a Bruna ao vivo. Vamos fazer o seguinte, vamos rodar a matéria sobre a morte do ciclista. Estas imagens feitas por testemunhas mostram o momento em que as equipes do SAMU tentam reanimar a vítima. O homem caído na passarela da ponte Florentino Avidos é Carlos Renato Souza, de 45 anos. Ele morreu durante um assalto. O crime aconteceu por volta de 5 horas da tarde, no momento em que o ciclista passava naquela passarela. Testemunhas contaram que ouviram cerca de 4 disparos. De acordo com a perícia da Polícia Civil, um tiro atingiu a vítima na altura do pescoço. Equipes do SAMU estiveram aqui no local e tentaram reanimar a vítima, mas o óbito foi constatado. De acordo com a Polícia Civil, o ciclista seguia sentido Vila Velha e foi abordado por 2 indivíduos, um numa bicicleta. Eles pararam e pediram a bicicleta do ciclista, mas entraram em luta corporal. Após terem conseguido retirar o objeto de roubo da mão da vítima, eles voltaram a disparar e atingiram o ciclista. Em seguida, levaram também a bolsa dele. Este programador é amigo de trabalho de Carlos Renato há mais de 10 anos. Ele conta que a vítima era uma pessoa apaixonada pela vida, atleta e que também nos últimos 10 anos usava a bike como meio de transporte para chegar ao trabalho, cerca de 20 minutos da casa dele. Era uma rotina, era a vida dele, era o que fazia ele feliz. É muito difícil, né? Você se deparar com uma pessoa que estava só fazendo o que gostava, ser ceifado aí pela violência, né? Durante a noite, familiares do ciclista estiveram no Departamento Médico Legal de Vitória. Eles preferiram não gravar entrevista. Carlos Renato era casado e tinha 2 filhos. Começando a tocar o negócio dele, cheio de planos, né? Infelizmente, essa tragédia. Vários ciclistas que passavam na região durante o trabalho da perícia reclamaram da insegurança no local. Este autônomo disse que a maioria evita passar pela passarela. O local é escuro e a insegurança limita quem passa no trecho. Nosso grupo, quando a gente vem para o lado de Vitória, a gente passa dentro da ponte, não passa por aqui, justamente por causa desse risco. É o cidadão trabalhador que tem que ficar preso. O vagabundo é livre na rua. A polícia prende o vagabundo. Daqui meia hora ele sai rindo da cara do policial, porque o policial não pode fazer nada, porque a nossa justiça é branda. Olha, pois é, hoje cedo nossa equipe voltou lá à ponte Florentino Avidos, Ingrid, vários ciclistas passando por lá, pedestres também, e muita gente emocionada com o que aconteceu. Vamos ver a reportagem. Nossa equipe voltou ao local do crime, acompanhou a intensa movimentação de ciclistas e pedestres, a maioria seguindo para o trabalho. Este servidor público chegou a se emocionar ao lembrar do que aconteceu ontem. Ontem à noite eu me senti sendo abordado e baleado e morto. E minha família lá em casa. Uma coisa que eu faço para o meu esporte, né? Para a minha saúde, e tá aí. Entre os ciclistas, a insegurança é grande. Constantemente passo esse trajeto, medo também tem. Foi uma fatalidade muito grande, uma perda numa vida. A revolta também. Me revolta porque vocês aqui você não ganha de graça, entendendo? Isso é comprado com o suor da gente. Aí vem um cidadão para tomar assim. A principal reclamação por aqui é a falta de iluminação na ponte, que aumenta e muito a insegurança de quem precisa retornar para casa no fim da tarde e durante a noite. Quem vem a pé, na maioria das vezes, não tem coragem de voltar. Principalmente quando estamos falando de mulheres. Pela manhã, elas até se arriscam a pé pelo exercício ou para driblar o trânsito. Mas à noite, nem pensar. Eu gostaria muito de voltar à tarde, fazendo o mesmo percurso, mas eu não faço justamente pelo risco que eu sei que tem. O único meio que eu tenho de fazer alguma atividade física, associar a caminhada ao trabalho. E eu caminho 1 hora e passo por todos os dias. É perigoso, mas eu prefiro sempre caminhar pela manhã. Eu acho que o que aconteceu foi à noite.
Aqui à noite é muito mais perigoso por causa das pessoas que usam droga aqui. Este outro ciclista também tem medo. Na volta, prefere se arriscar em meio aos carros a enfrentar a violência que ele mesmo já presenciou na ponte. O cara abordou a mulher lá atrás, lá no meio, no central da ponte, e levou a bicicleta dela. A mulher ficou em desespero. Eu, por exemplo, hoje em dia eu não passo mais lá em cima. Só passo de manhã, assim quando eu venho, mas de noite eu não passo mais. Porque você está sujeito a perder a vida, perder sua bicicleta, perder a vida. Vim trabalhar, quando chegar em casa a notícia que o cara que eu morri, né? Carro de bandido. Eu não passo mais aí mais não. Deus me defenda, à noite eu não passo mais. Pois é, pessoal, agora sim nós vamos chamar ao vivo a repórter Bruna Maria, que fala com a gente sobre a prisão dos 2 suspeitos. É com você, Bruna. Ingrid, George, agora sim eu escuto vocês. Boa tarde a todos vocês e aos telespectadores do TN. Pois é, a polícia convocou toda a imprensa para uma coletiva que aconteceu agora há pouco aqui na Chefatura de Polícia. E sim, o primeiro suspeito acusado de cometer esse crime, identificado como Emerson, vulgo Cocão, foi preso durante a madrugada. Por volta das 2h30 da madrugada, ele estava em casa no bairro São Torquato, em Vila Velha. Com ele, a polícia encontrou um revólver calibre 38 que foi utilizado no crime, além de 2 celulares, e um desses aparelhos era da vítima, do Carlos Renato. A polícia também prendeu agora há pouco, minutos depois da coletiva, o segundo suspeito de participar desse crime, identificado como Daniel. Ele sim seria autor do disparo que infelizmente vitimou aí o ciclista. Daniel foi preso agora há pouco na escadaria do Morro do Moscoso, em Vitória. E com ele, a polícia encontrou uma bicicleta suja de sangue, que provavelmente é a bicicleta da vítima. A gente acompanhou agora na reportagem da Carol sobre toda essa questão da insegurança ali nas 5 pontes, que realmente já é velha conhecida. E o secretário de Segurança do Estado, Roberto Sá, conversou aqui por meio de coletiva conosco e admitiu realmente a falta desse efetivo de policiamento da Polícia Militar, o que agrava toda essa situação. Nós vamos conferir agora na sonora que ele gravou com a gente, na entrevista que ele fez agora há pouco aqui na coletiva de imprensa. Nós monitoramos os crimes dia a dia, hora a hora, e mesmo com essa escassez de 2.000 homens na Polícia Militar e quase 1.000 na Polícia Civil, essas 2 instituições têm entregado para a sociedade redução contínua de crimes contra a vida e crimes contra o patrimônio. E a gente vai realmente driblar essa escassez com estratégia, com muita força de vontade e investindo em tecnologia para substituir essa escassez dos homens. Pois é, gente, realmente muito complicada essa falta de policiamento. As câmeras da Prefeitura Municipal de Vila Velha flagraram o rápido momento em que o suspeito Emerson dispara, o suspeito Daniel, perdão, dispara e foge em seguida. É tudo muito rápido, mas as câmeras flagraram esse momento. A vítima, o ciclista, ele fazia esse trajeto já há 10 anos ali nas 5 pontes. Ele que trabalhava no centro de Vitória e morava em Vila Velha, nunca tinha sido assaltado, segundo relatos de familiares, mas dessa vez ele foi abordado e foi fatal, foi vítima, mais uma vítima da insegurança. Um trabalhador que voltava para casa e não conseguiu chegar para encontrar os filhos. Eu volto daqui a pouco com vocês, Ingrid e George, com mais informações sobre esse caso. Valeu, Bruno. Obrigado pelas informações. Olha, um laudo da perícia confirmou a presença de pólvora nas mãos de Chesley Trabá, morto durante uma suposta troca de tiros com a polícia no bairro Vila Independência, em Cariacica. De acordo com a polícia, a presença de chumbo indicaria que o rapaz pode ter usado uma arma de fogo. Militares relataram que no dia do crime foram surpreendidos por 2 jovens numa moto que dispararam contra eles. Houve troca de tiros e Chesley acabou baleado e morto. Segundo a PM, ele estaria portando um revólver. Pois é, a versão é contestada por amigos e parentes da vítima que chegaram a interditar a rodovia em protesto. Revoltados afirmam que o jovem era trabalhador e não tinha envolvimento com o crime. O outro suspeito não foi localizado. A investigação do caso continua. Novos exames são feitos e testemunhas serão ouvidas. A Corregedoria da PM deve instaurar um processo para apurar a conduta dos policiais.
Começou hoje o júri popular do morador de rua acusado de matar a empresária com um vergalhão em Vila Velha. O crime aconteceu em maio do ano passado, na frente do filho da empresária. A repórter Carol Fernandes tem mais detalhes do julgamento. Boa tarde, Ingrid e Jorge. Felipe chegou aqui no Fórum de Vila Velha pouco antes das 8 da manhã. O morador de rua de 32 anos foi o responsável pela morte da empresária Simone Tonani, de 42 anos, em maio do ano passado, na Praia da Costa, em Vila Velha. Esse é mais um daqueles casos que chocaram os capixabas. Simone, que tinha acabado de pegar o filho na escola, seguia de carro para casa quando foi atingida por um vergalhão lançado pelo morador de rua. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança e essas imagens colaboram com a acusação. Não existe testemunha de defesa. A promotoria pede que Felipe seja condenado por homicídio doloso, ou seja, quando há intenção de matar. Já a advogada dele pede que a condenação seja por homicídio culposo, já que na sustentação dela, Felipe não tinha essa intenção. Eu acompanhei parte do depoimento do investigador de polícia que analisou as imagens do crime. Ele afirma que o foco do acusado era sim o carro de Simone, mas deixa em aberto a possibilidade do alvo ter sido o filho dela. É que, de acordo com a primeira oitiva de Felipe, as crianças da região tinham o costume de implicar com ele, fato que o deixava transtornado. Isso teria se repetido pouco antes do crime. Temos aqui então 2 possíveis finais para essa história. Caso seja condenado por homicídio culposo, Felipe pega 3 anos de pena, mas se os 7 jurados, 3 mulheres e 4 homens, entenderem que ele tinha sim a intenção de matar, a pena pode chegar até 30 anos. Eu volto com vocês. Obrigada, Carol. Ainda não há previsão para o fim do júri. Uma motociclista embriagada foi detida depois de atropelar 2 jovens em Cariacica. O atropelamento foi nessa rua onde acontecia um baile funk. A motociclista, que confessou à polícia ter ingerido bebida alcoólica, acabou atropelando 2 jovens de 18 e 20 anos. Testemunhas que acompanharam o socorro contam como aconteceu. Deu para escutar o barulho. Uma estava com a cabeça pocada, assim, parece que o braço estava meio quebrado, não sei. Na hora que chegou a ambulância, não conseguiu levantar, aí teve que levar ela para o hospital também. Mas acho que é a Amanda, que o nome dela, que estava mais machucada, que machucou mais. Só que tem bastante acidente nessas curvas, mas na curva de lá tem bastante acidente por aqui. A condutora da moto é uma assistente administrativa de 35 anos. Ela foi encaminhada à delegacia, passou pelo teste que deu positivo. Disse que bebeu durante a tarde e, ao passar pela rua, as jovens atravessaram correndo e não teve tempo de desviar. As vítimas foram encaminhadas para um hospital. A motociclista também se feriu no acidente. Pois é, a Polícia Civil disse que ela foi autuada em flagrante por condução de veículo automotor sob a influência de bebida alcoólica. Ela vai responder em liberdade porque pagou fiança. Agora, uma história que é no mínimo revoltante. O motorista teve o caminhão roubado na porta da delegacia. Os bandidos levaram pelo menos meia hora para fazer a ligação direta. E depois disso, o dono do caminhão passou a receber ligações do bandido cobrando pelo resgate do carro. O motorista estacionou o caminhão na rua, na frente da Delegacia Regional de Cariacica, próximo ao estádio Kleber Andrade. De domingo à noite para segunda-feira de manhã, o veículo sumiu. O senhor estacionou o caminhão aqui? Caminhão às 19 horas. Aí tranquei, fui para casa, tomei um banho e fui dormir. No outro dia de manhã cedo, levantei, vim retornar para pegar o caminhão para a empresa e o caminhão não estava no local. Estas imagens mostram o momento do furto. Os criminosos conseguem abrir a porta do caminhão e fazem uma ligação direta para sair dali com o veículo. Deu 2 voltas com o automóvel, aí depois pararam ali outra vez, saltou 3 caras e o outro ficou dentro do carro. Aí ficou pelejaram até que abriram a porta e demoraram uma meia hora, 25 a 30 minutos para poder sair com o caminhão daqui. O motorista ficou surpreso com a ação dos bandidos, que aparentemente não se preocuparam de cometer um crime na frente de uma delegacia. Acho que é uma pouca vergonha, né? E tinha 3 policiais aqui. Aí um estava aqui na porta, a hora que eu encostei, ele viu. Aí de manhã cedo eu retornei, o mesmo policial estava aqui escorado lá de fora. Eu falei, pá, deixei o caminhão aqui ontem à noite, o caminhão não está aí mais. Aí eu não vi nada, eu vi o caminhão mesmo parado aí, mas não vi quem apanhou não. E virou as costas e entrou para dentro da delegacia. O caminhão é do tipo truque, com baú. O proprietário disse que ele custou R$190 mil. E o veículo tinha rastreador. Só que ao buscarem a localização,
acharam o aparelho do rastreador jogado em um mato, no município da Serra. Ter o caminhão furtado na porta da delegacia já é bem ruim. Agora, o proprietário do veículo passou por outra situação. Ele começou a receber ligações de uma pessoa cobrando um resgate para que ele conseguisse o caminhão de volta. Eu vou mandar agora o dinheiro. Eu vendi o caminhão você não acha mais nunca. Se não mandar o sinal, não vai ter negócio. Quem vai perder você, vai perder na canal. Não tem nada a perder, meu irmão. Vou ficar entornando pra você não, rapaz. Vai ralar se comprar outro. O boletim de ocorrência sobre o furto do veículo já foi registrado. O proprietário informou a polícia sobre as ligações. O motorista lamentou a impunidade desses criminosos que praticam extorsão e assaltam até na porta da polícia. Vai ser coisa de outro mundo. É coisa só no Brasil mesmo. Em outro lugar é difícil. Realmente você tem toda a razão, é coisa de outro mundo. A Polícia Civil disse que o caso é investigado na Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos. Até agora, ninguém foi preso, nem o veículo recuperado. Mais informações não serão repassadas para não atrapalhar os trabalhos. Voltamos a falar sobre a morte do ciclista nas 5 Pontes. Carlos Renato, de 45 anos, seguia para casa quando foi abordado. Pois é, ele era casado, deixa 2 filhas. A família está arrasada. 2 suspeitos foram presos. A polícia trabalhou a noite inteira nesse caso e quem traz novos detalhes ao vivo para a gente é Bruna Maria. Voltamos com você, Bruna. Isso mesmo, Ingrid George. Durante a madrugada foi preso o primeiro suspeito e agora há pouco, como a gente já disse, o Daniel Braga, de 19 anos, também foi detido. Ele sim é acusado de efetuar o disparo contra o ciclista. O Daniel foi preso na escadaria do Morro do Moscoso, em Vitória, e junto com ele a polícia encontrou uma bicicleta suja de sangue, que provavelmente é a bicicleta da vítima. O chefe da DEIC, o delegado Romualdo, falou agora há pouco sobre essa prisão e a gente confere agora a entrevista dele. O ciclista estava passando, foi abordado por 2 elementos, ele acabou tendo uma reação um pouco brusca e um dos indivíduos acabou efetuando o disparo e matando. Desde então, como é um crime extremamente revoltante, como fazemos em diversos crimes desse tipo, a equipe esteve no local e procedeu diligências no sentido de primeiro identificar os autores e depois aí sim efetuar a localização, aproveitando que eles ainda estavam em estado flagrancial. Conseguimos, através do Disque Denúncia, algumas informações de quem soubesse do crime, de quem saberia do crime, e localizando, efetuamos várias diligências, e até que, por volta de 2h30 ou 3 horas da manhã, localizamos um dos autores dentro de sua residência no bairro São Torquato. No momento da prisão, estava com sua esposa e estava com a arma do crime, bem como com o aparelho celular da vítima. Essa arma estava com 2 munições deflagradas e foi realmente, segundo as testemunhas, foram 2 disparos efetuados contra a vítima. O segundo suspeito foi localizado agora há pouco, questão de alguns minutos atrás, cerca de 20 minutos atrás. Ele foi localizado na escadaria do Morro do Moscoso. Perto do local foi encontrado a bicicleta suja de sangue e os policiais do DEIC continuaram as diligências até localizar o indivíduo, o que, se não traz uma vida de volta, logicamente, pelo menos traz um certo alívio à sociedade que a polícia tem trabalhado. Passagens pela polícia, o Daniel não. Eles vão responder pelo crime de latrocínio qualificado. Já já eu volto para cá, Ingrid George, é só me chamar com mais informações sobre velório e enterro de mais uma vítima da violência aqui em Vitória. Volto com vocês aí no estúdio. Valeu, Bruna, muito obrigado. Olha, continua hoje o júri popular dos envolvidos na morte do soldado Ítalo Pereira Rocha, assassinado em agosto de 2015. O policial de 25 anos foi executado a tiros e pedradas no bairro Jardim Carapina, na Serra. Ele e um amigo, também soldado da PM, foram ao bairro para encontrar 2 garotas. Quando passavam perto de um baile funk, foram surpreendidos a tiros.
O amigo foi atingido no braço e sobreviveu. Ítalo acabou assassinado. 6 acusados estão sendo julgados. O júri popular começou na última segunda-feira. 4 acusados passaram por julgamento. 1 foi absolvido e 3 condenados. Agora vejam essa. Ele estava preso por roubo, mas tinha conseguido um benefício conhecido como saidinha temporária. Aproveitou essa oportunidade para roubar mais uma vez. Só que acabou preso de novo. O alvo foi uma lan house em Vila Velha. Nas imagens do circuito de segurança, a polícia identificou outro criminoso que já era procurado por ter participado do assalto ao Hospital São Luís em abril. Nas imagens, clientes tranquilamente usam os computadores da lan house. Até que a ação criminosa tem início, um dos bandidos mostra a arma e o outro começa a recolher tudo o que pode dos clientes. Leva também o dinheiro do caixa. O responsável pelo arrastão é Marcos Vinícius da Silva, de 26 anos, preso ontem pela polícia no bairro 1º de Maio, Vila Velha. Estava foragido desde março, quando deixou o presídio durante uma das saidinhas concedidas pela lei. Existe na Lei de Execuções Penais, infelizmente, essa saidinha temporária, que são 5 por ano. Nessas saídas temporárias, infelizmente também, cerca de 5% dos presos não retornam. Foi o caso. Esse sujeito, condenado por roubo, cumprindo pena, foi liberado para sair, não retornou e praticou novos crimes. A polícia também identificou outro homem que agiu com Marcos Vinícius no assalto à lan house. O nome dele é Pablo Velten de Jesus. Segundo a polícia, Pablo já era procurado. Ele tem envolvimento com o assalto no Hospital São Luís, no bairro Ibis, em Vila Velha. Pablo é o que mostra a arma na ação criminosa da lan house em Aribiri. Desde o assalto ao hospital, vem sendo procurado pela polícia. O crime no Hospital São Luís aconteceu em abril. Pablo chegou a trabalhar no local, o que, segundo a polícia, o ajudou a planejar o crime. O roubo ao Hospital São Luís foi praticado pelo Pablo e por um outro elemento ainda desconhecido que está sendo investigado pela Delegacia Patrimonial. Pois é, quem tiver alguma informação de onde possa estar o Pablo, esse da foto, cadê aí, ó? Ele, cadê? Na foto. Vamos rodar a foto? Ele é foragido da justiça, não deixe de ligar 181. Ele é acusado de participação no assalto do Hospital São Luís em abril. Ô Ingrid, agora eu vou chamar a atenção dos amigos do TN para uma informação que está no Tribuna Online, saiu do jornal A Tribuna hoje. Roda aí, por favor, essa informação. Cadê? Ó, vereador da Serra cobra chá verde de funcionários. Em um áudio de autoria do vereador Fábio de Souza, o Fabão da Habitação, o parlamentar cobra que 14 dos seus 15 assessores levem um chá verde até ele e alerta para que os funcionários não cheguem de mãos vazias ou poderão ser exonerados. E segue, o pedido do vereador estaria relacionado à suposta prática de rachide, quando um parlamentar se apossa de parte dos salários de seus funcionários. A denúncia é de uma ex-servidora do gabinete de Fabão, que teria vazado a conversa do grupo envolvendo os servidores do parlamentar. Pois é, nós entramos em contato com o parlamentar hoje cedo, ele enviou uma nota de esclarecimento, dizendo que no dia 19/9 de 2018, tá 19/9, mas deve ser, né, a data que está errado, provavelmente, o vereador foi acometido de gripe, inclusive na ocasião apresentou um atestado médico na UPA. Comunicou o estado de saúde dele particular pelo WhatsApp do gabinete, o que foi motivo de brincadeiras aí e saudações de melhoras ao vereador. No clima de descontração, o vereador enviou um áudio em tom jocoso, ou seja, em tom de brincadeira, dizendo que apenas uma funcionária do gabinete havia levado um chá verde para ele e que os demais também deveriam fazer. Repita-se, levar o chá verde em tom de brincadeira. Aí ele disse o seguinte: ocorre que uma funcionária que fazia parte do gabinete foi posteriormente demitida e, como forma de vingança, publicou o áudio fora do contexto com o especial fim de denegrir a imagem do vereador. Completa o seguinte: como a reportagem saiu hoje também no jornal A Tribuna, há de se falar tanto que nas conversas, em todo o seu contexto, bem como o atestado médico, comprova que o vereador estava enfermo naquele dia, que foi devidamente entregue à equipe do jornal no último dia 14. Então, quer dizer, ele falou que estava brincando, pediu um chá verde como forma de brincadeira. O chá verde seria para curar a gripe, né?
Exatamente, a gripe dele. Bom, lembrando que os salários de assessores de gabinetes na Câmara variam de R$ 900 a R$ 4.300 e o salário do vereador é de pouco mais de R$ 9.000. Bom, agora a gente fala do protesto contra o corte de verbas na educação. Quem fala ao vivo da manifestação é a repórter Tainá Lopes. Olá, Tainá, boa tarde, é com você. Boa tarde, Jorge, Ingrid, a você que nos acompanha. Nós estamos em frente à Assembleia Legislativa, onde foi o ápice do ato, né, que concentrou aqui professores, estudantes da Rede Federal de Ensino. Já terminou, a via aqui na Avenida Américo Boás, os dois sentidos, já está liberada. O ato foi pacífico, muita gente participou, agora alguns já estão indo embora, o trio já saiu do local. Isso tudo porque o Ministério da Educação afirmou no último dia 30 de abril o bloqueio de 30% na verba das instituições de ensino federais. Isso vale para todas as universidades e todos os institutos do Brasil. Um desfalque aí, segundo a Universidade de Brasília, de 38 milhões no orçamento dessas instituições. E essas instituições afirmam também que as verbas bloqueadas são utilizadas para a manutenção de atividades básicas, como bolsas, auxílio a estudante, energia, água, luz, obras de manutenção, pagamentos de serviços terceirizados de limpeza, segurança, entre outros. Então, hoje à tarde, eles devem fazer um novo ato. O que a gente escutou aqui é mais ou menos às 4h30 da tarde, concentração em frente à Universidade Federal do Espírito Santo e ao Instituto Federal do Espírito Santo, o IFES. Então a gente vai continuar acompanhando isso ao longo da tarde, mas reforçando que a Avenida Américo Boás, nos dois sentidos, já está liberada. Pois é, a gente viu ali as imagens de um fogo. Essa imagem dessa nuvem preta aí foi lá no norte do estado. Né, os manifestantes em São Mateus, esse protesto aí que a gente está vendo, eles interromperam o tráfego na BR-101. E só uma informação, o IFES, com esse corte, todos os IFES de um modo geral, vão ficar com menos 25 milhões e a UFES, a Universidade Federal do Espírito Santo, com 20 milhões a menos para custeio da universidade. Então, por isso o protesto durante o dia de hoje, e esse protesto também é nacional, que atinge todas as universidades. Pois é, como disse a Tainá, hoje à tarde tem novo protesto, concentração em frente à UFES lá em Goiabeiras, né? Bom, o que fazer quando a ação de bandidos provoca prejuízo, hein? Na Serra, um comerciante tem remado contra a maré. Ele tem investido em segurança, mas em menos de um mês, o estabelecimento foi alvo de bandidos 2 vezes. Câmeras de segurança flagraram a ação dos bandidos. Primeiro, o jovem de camisa branca quebra uma das câmeras de vídeo monitoramento. Em seguida, ele e o comparsa iniciam as tentativas de arrombar a porta de aço do supermercado. Eles tentam diversas vezes, até que se assustam com uma viatura da Polícia Militar na rua. Mas assim que ela passa, eles retornam rapidamente e continuam o serviço. O caso aconteceu na madrugada desta terça-feira, nesse supermercado que fica em Carapina, na Serra. Graças a Deus, dessa vez, eles não conseguiram entrar na loja. Apenas tentaram forçar a porta e danificaram toda a porta. Os bandidos não conseguiram entrar no supermercado porque a porta foi reforçada. Isso porque esta é a segunda vez em menos de um mês que o local é alvo dos criminosos. Mês passado agora nós sofremos um arrombamento aqui na loja. Nessa primeira vez eles conseguiram entrar na loja, arrombaram todas as gavetas procurando dinheiro, mas apenas tinha trocos nos caixas, porque nós não deixamos dinheiro no caixa. Em abril, nossa equipe esteve aqui para mostrar o caso. Os criminosos levaram dinheiro do caixa. Dessa vez, o prejuízo foi de cerca de R$2.000, da câmera quebrada e da porta amassada. Reforçamos todos os alarmes da loja, as câmeras de segurança, reforçamos a porta de entrada da loja. Agora fica um prejuízo da porta, da câmera. Já que nem a presença da polícia inibe os bandidos, o jeito é ir se adaptando e investindo em segurança. Além do reforço na porta, agora o supermercado conta com segurança particular durante toda a madrugada. A criminalidade é muito grande, não só aqui, mas em todos os bairros. Mas, como comerciante que nós somos e trabalhadores, a gente procura se precaver dessa insegurança que nós estamos recebendo e sentindo nesse momento.
A PM já mandou a nota que você também já decorou, né? Diz que tem policiamento na região e conta com a colaboração da comunidade para definir novas ações de segurança. E a Polícia Civil afirmou que investiga todos os casos formalizados nas delegacias. Participação de uma amiga do TN da Serra que registrou a fila hoje cedo no posto de saúde de São Marcos. Ela reclama que a procura é grande e nem todo mundo consegue atendimento. Vamos ver. Olha, condições que está a unidade de São Marcos. A gente vem de madrugada para cá, não consegue ficha. Tem gente que está dormindo na fila e não consegue ficha de maneira nenhuma. A gente quer uma providência da prefeitura, do secretário de saúde, para ver o que esse pode estar fazendo para a gente. Vocês estão todo mundo vendo aí a quantidade de gente que está na fila. A Prefeitura da Serra falou sobre o assunto. Veja o vídeo enviado pelo subsecretário de Saúde. O que aconteceu hoje na unidade de saúde de São Marcos foi uma questão momentânea. É a hora que as pessoas estão chegando para as consultas, para coleta de exame, para a farmácia, né? Para vacinação e para marcação, para o agendamento de consultas. Naquele momento ali, toda quarta-feira, as pessoas são conduzidas até o auditório e, de forma organizada, são feitos os agendamentos. Ali, um ia para consulta, outro ia para pegar a medicação na farmácia, outro ia para tomar vacinação, tá? Então foi mais momentâneo. Espero ter esclarecido, espero que a população compreenda. Bom, a gente espera que não tenha novos momentos parecidos com o que a gente viu, né? Agradecemos a participação da nossa amiga e te convidamos a participar do TN1 também. Mande fotos, vídeos, denúncias, sugestões de reportagem, o que você gostaria de ver aqui no nosso telejornal. O canal direto com você é pelo WhatsApp, tá aí na sua telinha, 99792-2530, 99792-2530. Olha, esse mês, exatamente no próximo dia 25, a gente comemora uma data muito especial, que demonstra muito amor. É o Dia Nacional da Adoção. Mas, infelizmente, muitos ainda escolhem demais as características das crianças e adolescentes, claro, que pretendem chamar de filhos. O Josélio fez diferente. Ele se tornou pai solteiro, adotou por amor e não pela cor da pele ou idade. E olha, ninguém diz que Renan não é o filho dele. O carinho de pai e filho é tão intenso que até as características biológicas se tornaram muito parecidas. Este é o Renan, um menino de 10 anos, filho do Josélio. Bem parecidos os dois, né? Tanta semelhança que as pessoas se surpreendem ao saber que o Renan foi adotado. Se a gente não afirma para as pessoas que ele é uma criança adotada, e a gente não tem problema nenhum em falar sobre adoção, nem no nosso círculo de amigos, círculo de trabalho, eu acho que é motivador. Ninguém acredita porque a semelhança física é espantosa. O rosto e a aparência física. O nariz, você acha também? Sim. Josélio não tinha preferências. Na verdade, ele queria mesmo era ser pai e dar carinho a uma criança, ensinar e ver crescer. Assim, mesmo com alguns contratempos no processo, o que é esperado dada a nossa justiça, ele conseguiu registrar o Renan como filho. A adoção sempre foi um projeto, sempre foi uma ideia, um projeto de vida. E a partir dessa ideia que eu sempre tive de querer adotar alguém e acreditar que a adoção pode ser um instrumento transformador, de dar uma oportunidade de uma criança ter uma família e através da educação, de fato, ensinar valores, eu me cadastrei na Vara da Infância e Juventude e aí os meus dados foram inseridos, depois de homologados, no SIGA, que é o sistema responsável por localizar quem quer adotar e as crianças disponíveis, e a partir daí todo o processo começou a desenrolar. Diferente do caso do Josélio e do Renan, o processo de adoção no Brasil e aqui no Espírito Santo é um pouco complicado. Isto porque, de um lado, está o interesse dos adotantes, que limita as possibilidades, e de outro está a qualificação para o processo. Afinal de contas, não basta apenas querer adotar.
Esta advogada explica que as pessoas procuram um certo perfil de criança. A maioria quer meninas brancas de até 5 anos de idade. Muitas vezes nós temos uma criança disponível, mas que não atende ao perfil desejado pelos pais, que em média são crianças de até 5 anos, brancas e meninas, sendo que a nossa população que está para adoção, infelizmente, não atende esses requisitos. E por conta disso, o processo é mais moroso. Por outro lado, as pessoas que não se preocupam tanto assim com o perfil físico precisam enfrentar um processo de qualificação para a adoção. Nós temos o processo de adoção que tem que verificar se o pai, o adotante, atende o perfil de adotante e o adotado atende o perfil daquele adotante. Então é uma conjunção de interesses que muitas vezes pode demorar para que ocorra. Mas uma vez acontecendo, o processo segue após um termo de convivência e se dá a adoção. E nesse jogo de interesses e garantias, o tempo passa. As crianças sem famílias crescem e a cada dia as chances de serem adotadas diminuem. Lamentavelmente, o que ocorre? Essa criança que não é adotada, ela passa a vida toda, vamos colocar até os 18 anos, no abrigo. E o que ocorre? Aos 18 anos, ela não tem um direcionamento, ou seja, ela tem que sair do abrigo e buscar, por seus próprios meios, uma moradia, um trabalho, porque infelizmente ela não tem mais cobertura do sistema de proteção, porque ela já é maior, né? Então, assim, qual que é o objetivo? É alocar essas crianças em famílias para evitar este momento de, aos 18 anos, não ter um local para que ela possa ser destinada. Tudo que um pai ou uma mãe deve querer é amar. E para isso, não há cor de pele ou de cabelo. Tá aí o exemplo do José e do Renan. Foi uma mudança de realidade, uma mudança de rotina, mas foi uma mudança muito alegre e feliz, porque ele trouxe aquilo que faltava para casa, aquilo que faltava na rotina, aquele som de criança, a música de criança, tudo que precisava numa casa, agora a gente tem. Coisa linda, né? Josélia e Renan, vocês exalam amor, carinho e são parecidíssimos, né? São idênticos. Cara, igualzinho. De acordo com dados do Tribunal de Justiça, mais de 130 crianças e adolescentes estão prontos para serem adotados no Espírito Santo. O primeiro passo para fazer esse ato de amor é procurar o fórum da sua cidade. No site do TJ, o tjs.jus.br, no banner Esperando por Você, tem mais informações, principalmente sobre crianças e adolescentes que vivem há anos em instituições e precisam de uma família. E quarta-feira, dia 22, acontece uma palestra gratuita na Faculdade Unesc, na Serra, com o tema Adotando na Prática. Inscrições no site obserra.com.br. E o TN1 vai para um rápido intervalo e volta com novas informações sobre o ciclista que foi assassinado durante assalto na Ponte Florentino Avidos, conhecida como 5 Pontes. A gente já volta um instante só. O TN volta já, é rapidinho. Já estamos de volta com novas informações sobre o assassinato do ciclista nas 5 Pontes. Dois suspeitos foram presos. O corpo de Carlos Renato deve ser liberado a qualquer momento e um protesto já foi marcado. Quem tem os detalhes ao vivo pra gente é Bruna Maria. Voltamos com você, Bruna. Ingrid, o corpo de Carlos já foi liberado, na verdade, ele inclusive já está sendo velado na igreja presbiteriana do bairro Rio Marinho, em Vila Velha. O enterro dele está marcado para amanhã, às 16 horas, no cemitério Parque da Paz, na Ponta da Fruta. E sim, já está marcado também um protesto de ciclistas e amigos de Carlos Renato. Esse protesto pacífico deve acontecer amanhã nas 5 Pontes, na Ponte Florentino Avidos, por volta das 8 horas da noite. Os ciclistas vão se reunir ali para manifestar de forma pacífica esse caso brutal. E é para manifestar mesmo, acho que comoveu e revoltou a todos. Um pai de 2 filhos deixa filhos, esposa, sai para trabalhar e não consegue voltar para casa por conta da violência. É para manifestar, é para protestar. Mais um caso revoltante e triste. Volto com vocês aí no estúdio.
Obrigada, a gente vai fazer uma pequena correção. O corpo já está sendo velado e o enterro acontece no cemitério da Ponta da Fruta, hoje, logo mais, às 4 da tarde. Os nossos sentimentos aí, a família, todo mundo ficou super abalado com isso. A gente ouviu aí depoimentos de quem passa ali nas 5 Pontes todos os dias, gente que inclusive prefere arriscar a vida entre os carros a perder a vida, como aconteceu com o Carlos Renato, né? Um homem, um pai de família que saiu para trabalhar, não conseguiu voltar para casa, deixou a esposa e 2 filhas. Os nossos sentimentos aí à família. Um incêndio de grandes proporções assustou moradores em Linhares, no norte do estado. O fogo queimou cerca de 5.000 metros quadrados de uma área de vegetação perto do shopping da cidade e, por pouco, não atingiu um parque de diversões. Com medo de uma tragédia, funcionários do parque chegaram a ajudar os bombeiros no combate às chamas. Uma grande nuvem de fumaça se formou, chegando a atrapalhar o fluxo de veículos num trecho da BR-101. A situação foi controlada, mas ainda não se sabe o que provocou o fogo. Ninguém ficou ferido. E agora te apresentamos a Dona Maria. Por anos, ela sofreu com a perda auditiva. Para conseguir ouvir a TV, o volume tinha que estar no 80. Dona Maria faz parte de uma estatística que aponta que 30% das pessoas com mais de 65 anos têm dificuldade para ouvir, problema que pode levar a depressão. A vida da Dona Maria antigamente era assim, só conseguia assistir e ouvir a televisão quase no último volume. Tudo muito alto, não entendia nada, eu ia para a igreja, não entendia o que o padre falava, ouvia televisão muito alta, de 80 para lá, bem para lá, rádio também muito alto, incomodava os outros, que todo mundo reclamava, né, que estava falando alto demais, tudo muito alto, que era para eu dar um jeito para diminuir, né. Dona Maria faz parte de uma estatística. Segundo a Organização Mundial da Saúde, 1/3 das pessoas com mais de 65 anos tem dificuldade para ouvir. E essa perda de audição pode provocar algo ainda bem pior, a depressão. Essa médica explica que muitos idosos escondem o problema com a audição. A justificativa seria por causa do medo e da vergonha de expor a situação. Além da idade, você tem um rebaixamento no processamento, também a audição. Então, com isso, ele não consegue acompanhar o contexto familiar, a mesa, né, o que os filhos estão falando. Então, eles acabam se isolando para não passar vergonha. Esses são os relatos. Eu prefiro me calar porque eu não sei o que eles estão falando. A deficiência auditiva pode atingir qualquer pessoa. Não existe uma idade específica, mas acaba que as pessoas com mais de 60 anos estão mais vulneráveis ao problema. É a idade, é o fator principal do rebaixamento da audição. E aquelas pessoas que trabalham com ruído e ao longo do tempo pode vir ter um rebaixamento da audição. Mas para tudo tem um jeito. Esses aparelhos foram criados há anos para ajudar as pessoas com essa dificuldade. Dona Maria fez o teste, funcionou e hoje está feliz da vida. Assim que eu coloquei, foi imediatamente. Imediatamente fiquei ouvindo bem, ouvindo os passarinhos ficar toda sorridente. Os passarinhos estão cantando, eu estou ouvindo o passarinho cantar. Outra vida, vou dançar tranquila, com a música bem baixinha, ninguém nem vê. É isso, que a senhora dance muito, ouça muitos passarinhos, ouça cada vez mais as belezas da vida. Viu, Dona Maria? Um beijão para a senhora. Hoje é quarta-feira, 15 de maio. Vamos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Funcionária de banco e advogado presos acusados de golpe milionário. Na foto principal, 922 pessoas na fila para adotar crianças. Bandidos matam ciclista a tiro e roubam bicicleta. Justiça decide que condomínios não podem proibir animais de estimação. Voluntários para testar poder de cura da areia de Guarapari. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta quarta-feira, no AT2, emoções do maestro da superação. Vereador cobra chá verde de 14 assessores. E no caderno de imóveis, 2 quartos com luxo e serviços modernos. Em instantes, ciclista que foi assassinado durante assalto nas 5 Pontes vai ser enterrado hoje às 4 da tarde. A gente já volta com as informações, é um instante só.
Aqui é Sérgio Taxista. O Tribuna Notícia volta já. A gente volta a falar da triste morte do ciclista assassinado durante um assalto na 5 Pontes em Vitória. A polícia já prendeu os 2 suspeitos do crime. Um deles estava com a arma usada no assalto e o celular da vítima. O outro foi preso na escadaria do Moscoso, em Vitória, com uma bicicleta suja de sangue. O enterro de Carlos Renato Souza, de 45 anos, está marcado para as 4 da tarde no cemitério da Ponta da Fruta. O corpo está sendo velado na Igreja Presbiteriana de Rio Marinho, em Vila Velha. Carlos Renato era casado e deixa 2 filhas. Bom, agora é esperar a justiça e que os 2 sejam culpados, que fiquem condenados, né? E que Deus conforte a família, né? Agora é hora do nosso amigo da saúde entrar em cena. Doutor João está na área. E hoje o nosso médico amigo da galera conversou com Kelvin, que ama o tempo quente. Veja por quê. O Kelvin é apaixonado por esse calorão que nós estamos aqui, tá? Sabe por quê? Quando muda o tempo, o que acontece, Kelvin? Muda o tempo, aí a minha asma começa a atacar, eu começo a passar mal, tenho que ir pro hospital, é muito ruim. É muito ruim, né? Muito ruim. Doutor João, é assim mesmo? A asma é uma doença alérgica que nós chamamos autoimune, ou seja, o seu próprio sistema imunológico reclama de você. Então ele responde com falta de ar, com chiadeira, com cansaço, é a chamada asma. A asma ela deve ser tratada. Agora você me falou uma coisa muito interessante, que você quer ser um jogador de futebol, você é um cara que treina para isso. Não há coisa melhor para a asma do que esporte, atividade física, que quando você corre, você respira melhor, você expande os pulmões, então você está trabalhando o pulmão para suportar essa adversidade chamada asma. Uma boa notícia, Kelvin, à medida que você for crescendo, a tendência da asma é desaparecer. A asma que aparece no adulto, ela costuma ir a vida inteira. A asma que aparece na criança, lá para 18, 19, 20 anos, a tendência dela é desaparecer. Daqui a pouco você vai estar um atleta forte, saradão, sem asma, respirando bem, fazendo gol e, se for goleiro, tomando gol também, né, meu? E ganhando dinheiro, né, doutor? E ganhando dinheiro, Aí você lembra da gente, tá, Kelvin? Né, doutor João? Tem que lembrar da gente. E claro, lembra da gente aqui no estúdio também, tá, Kelvin? Um beijo grande para você, para o doutor João, que volta na semana que vem, e para o meu filho Tomás. Não sei se ele está assistindo, possivelmente sim, porque ele também sofre com asma, gente. Não tem coisa pior do que asma, é muito triste. Estou esperando aí que ele cresça, que já é grande, e elimine essa doença que é muito ruim. Mas ele já faz esporte? Ele faz esporte, mas precisa melhorar no esporte. Tá dado o recado, viu? E a gente fica por aqui. Obrigada pelo carinho, pela audiência. Uma ótima tarde para você e até amanhã. Obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre. Agora você fica com Ronda Geral com a Débora Moraes. Uma boa tarde, até amanhã. Hoje tem sorteio e Débora tá super linda.